Maravilha. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e todas que, de alguma forma, estão presentes aqui nessa chamada, né? Seja ao vivo ou por meio dos canais sociais. Quem fala é o professor Paulo Guerra. Eu sou da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Santa Catarina, e no momento eu também ocupo a presidência da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde na gestão 2020-2022. É com muito prazer e muito orgulho que eu posso dizer que nós, nesse momento, estamos iniciando uma atividade colaborativa, né? Uma atividade solidária, muito por conta desse momento, né, que nós estamos vivendo, que não é uma exclusividade, né? Por exemplo, eu vivo numa cidade a oeste, né, do território catarinense, e aqui nós temos mais de 600 casos de coronavírus, numa cidade de 200 mil habitantes. Então, não é uma situação específica, né, das cidades grandes, é uma condição de doença que está impactando substancialmente a população brasileira. Nesse sentido, eu queria agradecer muito ao professor Alex Florindo e toda a turma do GEPAF, grupo o qual eu tive o privilégio de poder viver, né, praticamente dia a dia, né, o cotidiano desse grupo por alguns anos, e hoje sou colaborador. E gostaria de agradecer também as pessoas que fazem parte do Instituto Esporte e Educação pela possibilidade dessa atividade. Para uma melhor apresentação, eu gostaria de convidar a Ana Moser, né? Acho que dispensa uma apresentação por tudo aquilo que ela contribuiu com o esporte brasileiro. Ana, eu particularmente também sou seu fã desde os tempos de Sadia, né? Eu gostaria que você falasse em breves, né? Tome o tempo que você tiver interessada na apresentação do Instituto Esporte e Educação. Vou começar de novo então, tá? Agora com áudio. Bom, boa tarde, né? São 54 participantes que estão aqui agora, né? Pessoal, bastante gente. Confesso até que eu não esperava tanta gente, mas é legal, enfim. Vamos ver por onde que eu começo, né? O Instituto Esporte e Educação tem 19 anos. E começou, isso, né, a gente instituiu, né, oficialmente o Instituto em 2001, março de 2001, mas é resultado de um projeto e de um pensamento, né, que veio antes, estruturou um pouco melhor em 98 como um projeto, mas era uma inquietação, enfim, que eu sou uma pessoa de esporte, eu sou uma pessoa que nasci numa cidade, numa família que me deu a oportunidade de ter acesso ao esporte, e aí eu me descobri um talento meu, descobri enfim, algo que eu gostava de fazer bem e fazia bem. Mas, enfim, cheguei no mais alto nível, né, nível olímpico. Mas, na verdade, eu comecei como qualquer criança, né, que tem acesso ao esporte, né? Comecei brincando. E, enfim, como algo que minha mãe falava, né, vai fazer esporte, está na hora de fazer esporte, tinha 7 anos, minha irmã tinha 9, está na hora de fazer esporte para virar gente, né? Então tem essa coisa, né, de formar personalidade, formar conduta, né, várias questões aí que dentro da cultura da minha família isso eram coisas importantes, o esporte dava isso. Assim que eu fui para o esporte, né? E também não era uma época que tinha profissional, então o esporte não era profissional, então era o esporte pelo esporte mesmo, não era para virar uma profissão ou, enfim, uma carreira, né? Não tinha nenhuma desse tipo de perspectiva. Só que, enfim, eu vivi essa transição, então eu fui tendo destaque, porque era Santa Catarina, né? Então disputava o Campeonato Brasileiro
Aí a gente ficava sempre em primeiro lugar, né? Campeonato Brasileiro de Menores, né? Então era assim, até 16 anos, até 18 anos, né? Infanto juvenil, juvenil, depois muda um pouco a categoria, né? Mas na época era mais ou menos assim. A seleção de Santa Catarina, a gente sempre era assim, era o último da classe A, quer dizer, tinha um grupo de estados que formava a categoria A, né, a Liga A, e a gente era a Liga B, enfim, a gente era sempre o último da A. No ano seguinte disputava a B, ficava em primeiro, classificava para A, e na A ficava de último, penúltimo. Era sempre mais ou menos assim, né, a gente não tinha esse nível tão grande quanto grandes centros. Mas eu fui aparecendo, acabei indo para a seleção brasileira, acabei indo para jogar profissionalmente em São Paulo, e aí a coisa seguiu. Então essa é a minha cultura, é desse lugar que eu vejo o esporte, né? Como algo que foi para mim foi acessível, sempre me incomodou, né? Durante a minha vida de atleta, que eu sempre vi que, enfim, tinha sido privilegiada por ter tido acesso, que não era assim para boa parte dos brasileiros, né? Viajava para fora e via que lá fora tinha, assim, os países tinham na Europa, na Ásia, né? A relação que os países tinham com essa questão do acesso das crianças e jovens ao esporte, de maneira ampla, né? Não só os melhores, né? Mas de uma maneira ampla dentro dos espaços de formação e de educação, né? Das crianças e dos jovens, nas escolas, centros esportivos e tal. E que, enfim, que aqui era muito diferente. Então, isso me fez pensar em como contribuir para que o esporte fosse mais acessível, ou fosse acessível a um maior número de crianças e jovens, né? E aí, na época, eu jogava, o preparador físico do meu time era o José Elias, né? José Elias de Proença, José Elias. Trabalhei com ele durante alguns anos, na última fase da minha carreira de atleta, né? E ele tinha essa formação, esse trabalho de processos, né? De ensino e aprendizagem do esporte. Então, trabalham com jogos, mini-jogos, uma metodologia, uma didática, enfim, lúdica, e trazer, enfim, a formação das habilidades motoras, né, desenvolvimento das habilidades motoras, e como é que fazer isso para crianças. Então a gente, enfim, foi pensando mais para frente, aplicando essa forma, estruturamos um início de uma metodologia. E aí eu parei de jogar, e isso rolou algum tempo, enfim, aí eu parei de jogar. Enfim, peguei esse projeto embaixo do braço e saí divulgando, enfim, fazia clínica em SESI, SESC, fazia evento em escolas particulares e tal. E, enfim, era a Olimpíada de 2000 em Sydney, que eu não joguei, eu parei em 99. E uma empresa em São Paulo queria fazer isso em São Paulo, queria ter esse processo escolinha de esporte para crianças de escolas públicas, né? E aí aí eu montei um instituto para trabalhar com essa empresa. Era a Unilever na época. E então a gente começou a botar essa ideia, que era piloto, na prática, né? Na forma de uma instituição, com o formato, né? do que na época era o terceiro setor. E a gente começou a trabalhar aquela ideia de ensinar esporte para todas as crianças dentro de comunidades de baixa renda. Então, o primeiro núcleo importante que a gente teve foi em Heliópolis. Núcleo, espaços onde, né, atividades no contraturno, né, atividades 2 aulas por semana, 3 aulas por semana no contraturno. Num espaço, né, dentro de comunidade. Às vezes na escola, em quadra de escola, às vezes em quadra de espaços comunitários, de conjunto habitacional, coisas assim, o que tem, né, o que tem dentro desses bairros, dessas comunidades. E aí a gente, enfim, chegou com essa ideia de como ensinar esporte para todos, né? Muito ligado ao movimento, muito ligado à habilidade, à estrutura de jogos e tal. E rapidamente a gente viu que, enfim, que isso era um trabalho que a gente estava ali com aquelas crianças 2, 3 horas por semana, e que a gente tinha que buscar maneiras de influenciar as outras horas que a criança tinha em casa, né? E nos outros espaços sociais.
Então, o esporte, somente o esporte, ou somente a atividade motora, ela era pouco. Então, a gente começou a agregar e a ir para além do esporte. Trabalhar questões culturais, questões de saúde, questões de cidadania, de ações comunitárias, de autonomia, né, empreendedorismo. E a gente foi ampliando a metodologia, né, e que numa estrutura de esporte educacional, né? Então trabalhar o esporte, né, e trabalhar para além do esporte. E aí a gente teve durante alguns anos, né, a gente foi aumentando o número de núcleos, chegamos a ter 50 núcleos, então eram, sei lá, 100 e poucos professores que trabalhavam todo dia da mesma maneira. A gente sistematizou essa metodologia, né, estrutura de planejamento pedagógico, estrutura de aula mesmo, né, trabalhar com jogos, o fortalecimento do professor como mediador desses processos pedagógicos, pensar em avaliação, pensar em roda de conversa, em dar, né, trabalhar os planejamentos junto com os alunos, né, ter essa ação de mediação, né, e de dar voz, né, e isso a gente foi sistematizando. E a partir de um momento a gente começou a formar outros professores. Então, a gente estruturou projetos que a gente forma professores, a gente oferece para secretarias municipais de educação e um processo de formação durante 1 ano, 2 anos, né, dependendo do patrocinador, a gente depende de patrocinador para todos os projetos, e onde a gente trabalha durante esse tempo, durante 1 ano, enfim, um programa de formação para professores das redes públicas, né? Professor de educação física ou professor que esteja em educação infantil, normalmente, né, ensino fundamental, fase 1, muitas vezes não tem professor especialista, também às vezes não tem especialista nos outros ciclos também, mas enfim, a gente trabalha então com professores especialistas, educação física e professores de sala, né, generalistas. Trabalhar a educação física, trabalhar o contraturno. Então a gente forma professores, até hoje já formamos mais de 40 mil professores. Então o Instituto, enfim, ele tem a gente pensa no Instituto em como chegar a todas as crianças, né? Como fazer com que no Brasil, enfim, a gente tem 40 e tantos milhões de alunos em escolas públicas, como que a gente consegue que todos esses alunos tenham acesso à prática motora, um mínimo, né? Um mínimo regular, né, para todas as crianças, né? A Organização Mundial de Saúde fala em 5 horas por semana, né? Se a gente fala em educação física, a gente está falando em 2 horas por semana. Muitas escolas públicas não têm um contraturno. Então, como aproveitar os momentos que tem e os espaços que tem disponíveis para ser ativo durante o dia para além da aula de educação física, né? Então a gente, enfim, trabalha pensando em como fazer com que de uma maneira direta, de uma maneira indireta, né, a gente possa contribuir para que a atividade física, o esporte e a educação física seja, né, presente na rotina escolar de todas as crianças, né? Então o Instituto ele tem esse tempo aí de experiência, esses tipos de projetos, né? A gente trabalha muito com lei de incentivo, trabalha em alguns projetos direto com empresas, tem relação com o Unicef, tem também projetos no México, já estivemos no Equador, já estivemos na África do Sul. Então esse é o Instituto aí. A gente, enfim, tem sei lá quantas pessoas já passaram pela gente, centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas passaram pela gente diretamente, e outras indiretamente são números maiores. Assim, é bem grande, é bem difícil todo ano estar conseguindo manter o financiamento nesse momento agora de crise, de pandemia, mais difícil ainda, né? Mas enfim, a gente tem orgulho de ter durante esse tempo contribuído para construir esse setor de esporte para todos, ou setor de esporte social, ou, né, de ONGs, e mesmo contribuir para formação esportiva, para formação motora, no esporte mais formal de clubes, de federações, né? Programas públicos, seja federais, seja
municipais mais frequentes do que estaduais, pouca coisa no nível de estado feito em larga escala, municípios muita gente faz. E com outras ONGs, né, a gente ajudou a criar redes de ONGs, enfim, então a gente tem né, essa coisa do esporte educacional muito forte no nosso DNA e nossa missão aí fazer com que isso chegue no maior número de professores, de espaços de educação e de esporte. É isso aí. Minha breve apresentação. Maravilha, Ana. Não dá para falar brevemente de um projeto tão grande e complexo, né? E para nós que trabalhamos a atividade física, né, no contexto populacional, é muito importante ver que o esporte também é uma ferramenta para que as pessoas tomem gosto, né? Que a pessoa possa continuar praticando os esportes, né, na sua rotina, seja no parque, seja em espaços onde seja possível essa prática. Então, nessa forma, eu agradeço, tá? Eu convido a todos e todas que aqui estão presentes a conhecerem as ações, né? E disseminarem as ações do Instituto Esporte e Educação, que tem uma representatividade, tem uma importância muito grande nesse contexto, né? Envolvendo um número muito grande aí de crianças, adolescentes. E, da mesma forma, eu gostaria de agora convidar o professor Alex Florindo, né? O professor Alex Florindo, ele é docente da Universidade de São Paulo, do campus leste, né? Da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. É também o professor que está à frente do GEPAF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física, e tem como temática essa fala os desafios do SUS na promoção da atividade física diante da Covid-19. Eu vou pedir para quem tiver dúvidas, né, ou alguns posicionamentos, ao passo que o professor Alex faz a sua explanação, que coloque naquela aba que está abaixo da tela ali, chamada Q e A, tá? Que não ponha a dúvida no texto em si, tá? No bate-papo, porque senão corre o risco de nós perdermos, né? De nós não termos o controle, às vezes passar por uma pergunta que pode ser interessante. Então, Alex, meu amigo, meu supervisor, né, de pós-doc, eu te chamo aqui para fazer a sua explanação, dizendo que você tem um tempo de até 25 minutos para que a gente possa ter, num segundo momento, um momento de debate aqui, de bate-bola entre os que estão presentes e você. Muito obrigado. Está na sua mão. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, e também do Paulo, professor Paulo Guerra, representando a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e da Ana Moser, a nossa grande atleta olímpica, a presidente do Instituto Esporte e Educação. Então, eu pude conhecer bem o trabalho de vocês, Ana, quando vocês estavam atuando ali em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Um belo trabalho e conheço toda a atividade também, porque eu converso muito com a Ana Carolina, Carol, que é a nossa aluna de mestrado e trabalha com vocês, então fico bastante orgulhoso de ter a Carol com a gente e de vocês estarem desenvolvendo esse projeto há muitos anos e contribuindo fortemente para o esporte como instrumento de educação e de formação. E também feliz da gente estar realizando esse evento em conjunto. Então, eu acho que esse evento aqui ele tem dois objetivos. Um deles é discutir um pouco essa temática do SUS e como que o Sistema Único de Saúde pode contribuir, principalmente posteriormente, na promoção da atividade física, mas, ao mesmo tempo, aliar essa divulgação do trabalho do Instituto Esporte e Educação e até para também, no segundo momento, para quem tiver interesse em angariar doações para o projeto deles lá em Heliópolis. Paulo, prometo que eu tentarei ser mais breve aqui para dar mais tempo para a gente poder conversar. Então, eu vou passar
alguns slides aqui. Tá falando aqui que o Renan não está me permitindo aqui compartilhar os slides. Eu não sei se o Renan pode dar um jeito nisso. Tenta agora, professor. Agora foi, Renan. Obrigado. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, aqui sim. Sim. Sim, dá para ver. Então, a minha ideia aqui é falar um pouco rapidamente da pandemia, apresentar alguns dados de como essa pandemia já está afetando a atividade física e aí o principal, posteriormente, discutir como que ela pode afetar a atividade física e qual poderia ser o papel do Sistema Único de Saúde para amenizar esse problema, né? Então, nós temos uma pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde e também isso causou uma série de problemas em vários países do mundo e no Brasil não é diferente. O Ministério da Saúde vem desenvolvendo diversas ações e recomendações e, dentre elas, principalmente a partir do final de março, houve recomendações para o distanciamento social, quarentena e os governos dos estados brasileiros adotaram essas medidas e elas estão cada vez mais duras, algumas cidades já em lockdown, bloqueio total, isso principalmente para diminuir a contaminação abrupta de um grande número de pessoas para evitar o colapso do sistema de saúde, para que a gente tenha uma alta taxa de mortalidade. Então, isso é necessário nesse momento, não tem como a gente fugir disso. Então, isso é necessário para evitar a mortalidade. No entanto, isso, obviamente, causa uma série de problemas no comportamento das pessoas. Então, o primeiro deles é a atividade física, obviamente. Se a recomendação é ficar em casa, manter o distanciamento social, a quarentena, isso afeta a atividade física. No caso aqui de São Paulo, então, os espaços públicos abertos estão fechados. Não só São Paulo, mas em várias capitais brasileiras. Os espaços públicos abertos, parques, principalmente, e aí tem outros serviços de saúde, academias de exercícios físicos, esses estabelecimentos estão fechados. E aí, no final do mês de março, o Fitbit, ele divulgou um dado. O Fitbit é aquele aparelho que a gente usa como uma pulseira que monitora a nossa atividade física. Então, o Fitbit divulgou dados agregados da diminuição do nível de atividade física no mês de março, comparado com períodos de anos do ano anterior. Então, a gente observa que obviamente que tem um decréscimo grande no nível de atividade física externa, se vocês observarem esse mapa aí divulgado pelo Fitbit. E aí, isso também ocorreu, vem ocorrendo no Brasil. Então, tem esse dado do Google, também divulgado publicamente, onde mostra um decréscimo de 50% na ida de pessoas a áreas de lazer, por exemplo, a praças, praias, parques, e aí nessa semana entre 6 e 17 de abril. Então é mais um dado mostrando que a atividade física decresceu nesse período de pandemia, como era de se esperar. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa logo no início, quando foram decretadas as medidas de distanciamento social e quarentena, que mostrou que 76% dos adultos entrevistados, então isso foi uma amostra, e o inquérito feito por telefone, uma amostra com
mais de 1.500 adultos das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mostrando que quase 80% das pessoas interromperam as suas atividades de lazer devido a essas as medidas de distanciamento social e restrição de circulação pela pandemia. E aqui um dado que eu mesmo levantei aqui no site da Companhia de Engenharia de Tráfego, a gente tem o contador de ciclistas. E aí eu fiz uma comparação numa semana antes da pandemia, vocês observarem na figura de cima ali, entre 9 de março a 13 de março, de 3 ciclovias, onde tem os contadores de ciclistas. E depois, do dia 13 de abril até 17 de abril, nas mesmas ciclovias, então a gente observa aí um decréscimo de mais de 50%, né, de pessoas utilizando bicicleta como forma de transporte na cidade de São Paulo, nessas 3 ciclovias onde nós temos contadores de ciclistas. Então, isso é fato. Eu trouxe esses slides aqui e esses dados de pesquisas para mostrar que esses 2 tipos de atividade física, no lazer e como forma de transporte, ela foi modificada nesse período de pandemia. Mas a minha pergunta e depois da pandemia? E aí a gente sabe, né, estudos mostrando que condições socioeconômicas têm muita relação com prática da atividade física, principalmente no tempo de lazer. Até a Ana Moser ressaltou na fala dela. Então, eu tive oportunidade, a minha família me deu oportunidade para o esporte. Então, isso também funciona para atividade física no tempo de lazer, que também envolve a prática de exercícios físicos e esportes. E por exemplo, esse estudo publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, do grupo do professor Alexandre Palma, lá do Rio de Janeiro, mostrou isso. Então, por exemplo, atividade física no lazer, quem tem mais acesso é quem tem melhores condições socioeconômicas. Então, esse estudo de revisão mostra diversas pesquisas no mundo e no Brasil. E aqui um outro estudo do grupo do professor Inácio, da Universidade Federal de Pelotas, onde os autores pesquisaram, analisaram dados da pesquisa PENSE, feito com adolescentes em 3 anos, 2009, 2012 e 2015. E também mostraram esse mesmo resultado nos adolescentes, ou seja, adolescentes que são de famílias de classes sociais com melhores níveis socioeconômicos, têm mais chance de praticar mais atividade física no lazer em comparação com aqueles de famílias de menor nível socioeconômico. Ou seja, atividade física no tempo de lazer tem a ver com renda, tem a ver com nível socioeconômico. E aí, provavelmente, o que a gente vai acontecer? O que vai acontecer com a gente, né? Então, assim, de certa forma, muita gente vai ficar mais pobre após essa pandemia. Então, isso vai afetar também o nível já está afetando e vai afetar o nível socioeconômico. E a preocupação é como que a gente vai amenizar esse problema na prática da atividade física no lazer. E aí é que o argumento que a gente pode discutir melhor depois, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, pode ser um caminho para amenizar isso. Por quê? Porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, que surgiu no início de 1990, assim, principalmente muito estimulado pela Constituição de 1988, que coloca a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, ele, sem dúvida, foi uma das maiores políticas de saúde que o Brasil já teve. Então, principalmente pela Lei Orgânica da Saúde, o SUS trabalha com conceito amplo de saúde, com promoção e prevenção. E aí a gente tem lá os fatores determinantes da saúde, da Lei Orgânica da Saúde, alimentação, saneamento básico, transporte, lazer, serviços básicos de saúde, moradia, ambiente, trabalho, renda, educação. E a atividade física, ela foi colocada nesses fatores
também mais recentemente. E aí, assim, se alguém tiver dúvida que o SUS foi uma das maiores políticas de saúde do Brasil, então teve um suplemento na revista Lancet, né, que é uma das revistas mais respeitadas no mundo, revista científica, que publicou trabalhos só sobre o SUS. Isso foi em 2011. E aí resume bem tudo que até aquele momento o SUS já havia desenvolvido e conseguido em termos de resultados para os brasileiros. Vale ressaltar que nós temos aí 1990, 30 anos, né? Então o SUS é um sistema jovem ainda, do ponto de vista comparado com outros sistemas universais também, como o sistema inglês, por exemplo, né? Que é um sistema também considerado de sucesso no mundo. Mas o que isso tem a ver com promoção da atividade física? Então, essa é a nossa última parte aqui da nossa conversa. Nós sabemos que a partir da Política Nacional de Promoção da Saúde, a primeira versão de 2006, nós tivemos um grande fortalecimento também da promoção da atividade física, né? Muito estimulado pela professora Débora Malta, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e que foi diretora da Secretaria de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde durante muito tempo, e que na sua gestão contribuiu muito fortemente para a promoção da saúde e também para a promoção da atividade física. Então, esse estudo aí do Alan Knut, que é professor também lá da Universidade lá do Sul, mostrou que houve um crescimento do número de municípios financiados para desenvolver programas de promoção da atividade física em todo o Brasil. Então, esse é um dado aí de 2010, mas isso já aumentou fortemente. Por quê? Porque a partir dessas ações, nós tivemos a implementação do programa Academia da Saúde. Então, o programa Academia da Saúde foi iniciado no ano de 2011, e aqui a gente tem um livro recente lançado pela professora Débora Malta, o professor Gregory e a Natália, que é aluna da Débora, fazendo um grande levantamento da implementação e pesquisas que analisaram a implementação e fundamentaram esse programa no Brasil. Então, atualmente, até fevereiro de 2020, nós tínhamos 2.800 polos com obras concluídas, presentes em mais de 2.200 municípios brasileiros. Ou seja, mais de 2.200 municípios brasileiros desenvolvendo promoção da atividade física. Isso é bastante importante porque essas ações estão ligadas ao SUS e são ações gratuitas. E dentro desse livro tem um capítulo falando da efetividade das ações. Então, esse é um capítulo que foi liderado pelo professor Eduardo Simões, dos Estados Unidos, em que tem uma relação com a efetividade do programa Academia, na verdade, Academia da Cidade, que foi da onde surgiu o Academia da Saúde, no estado de Pernambuco. E aí, esse estudo liderado pelo professor Eduardo Simões e colaboradores mostrou que, se vocês forem analisar esse gráfico aqui, isso está mostrando que quem participa do programa Academia da Cidade, as pessoas do estado de Pernambuco que participaram do programa Academia da Cidade tiveram mais chance de atingir as recomendações de atividade física no lazer em comparação com aquelas que não participaram ou que participaram há menos de 6 meses. Então, isso mostra um resultado significativo desse programa.
o que também embasou a adoção desse programa pelo Ministério da Saúde. E, de certa forma, né, essas ações elas se espalharam pelo Brasil. Então, ó, esse artigo do Leonardo, lá do grupo do GEPAC, do professor Rodrigo Reis, que hoje está nos Estados Unidos, mas por muito tempo liderou lá o GEPAC de Curitiba, eles fizeram uma revisão sobre programas de promoção da atividade física no SUS. Então, nós aumentamos muito o número de programas de promoção da atividade física no Sistema Único de Saúde, em várias regiões do Brasil. E nós aqui de São Paulo fizemos um grande estudo entre 2009 até 2014, onde nós avaliamos diversas intervenções de promoção da atividade física no Sistema Único de Saúde, na estratégia de saúde da família aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, tudo isso foi resumido no livro aí que foi editado por mim e pelo professor Douglas Andrade, meu colega lá da USP. Um outro projeto que eu acho bastante importante é o SAF, né? O denominado SAF, liderado pela professora Tânia Benedetti, saúde a partir de experiências exitosas. Então, isso é um projeto que está sendo feito em conjunto com o Ministério da Saúde. Vocês podem observar a abrangência que ele já está tendo no Brasil, diversas regiões do Brasil, com esse projeto já em andamento para promover a atividade física no SUS. Então, já finalizando, por que é importante isso, né? Então, a gente tem outras evidências mostrando também, como esse artigo aí que eu tive o prazer de participar, foi liderado pelo Rodrigo e grupo do professor Marcelo Cossenza, lá da Universidade Federal de Pelotas, e que mostrou que pessoas de menor nível socioeconômico, esse estudo foi feito com dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Então, pessoas de menor nível socioeconômico, em sua maioria, frequentavam mais programas públicos de atividade física. Então, isso também tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, o papel do SUS na promoção da atividade física, principalmente pós-pandemia. E aí a gente não pode perder o que a gente está ganhando. Então, esse dado aí é a dissertação da Michele Cruz, que hoje é minha aluna de doutorado, mas foi aluna de mestrado do professor Rafael Claro, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, esse dado aí está mostrando o quê? O dado é feito com dados o estudo feito com dados do Sistema de Vigilância do Ministério da Saúde, que faz pesquisas por telefone faz pesquisas anuais por telefone com amostras de pessoas adultas das 26 capitais brasileiras, mais o Distrito Federal. Então, uma das variáveis que avaliada é a prática da atividade física no lazer, que basicamente o Vigitel pergunta se as pessoas praticam exercícios físicos ou esportes no tempo de lazer. E o que a gente pode observar aí, de 2006 até 2016? Houve um aumento de atividade física no tempo de lazer. No total, se a gente observar aí quase 10 pontos percentuais, e no sexo masculino, feminino, em diversas faixas etárias, em diversos níveis de escolaridade, ou seja, a gente está indo no caminho certo. Então, o adulto brasileiro que reside nas capitais, ele vem aumentando o nível de atividade física. Só que agora a gente tem um grande desafio pela frente, né? Então, esse período pós-pandemia, o que vai acontecer com o comportamento das pessoas no caso da atividade física, né? E aí eu vou terminar minha fala aqui com 2 slides. Um deles é uma frase do microbiologista René Jules Dubos, né, que fala que a saúde é uma miragem que continua a se afastar quanto mais perto pensamos estar, ou seja, sempre tem novos desafios. Então, isso foi citado num artigo do professor César Victora, da série Lancet, que falou sobre o SUS. Então, o César, para mim, é um dos maiores pesquisadores do campo da saúde no Brasil, um dos maiores epidemiologistas, professor da Universidade Federal de Pelotas. E isso é para a gente refletir, né? Então, assim, a gente tem um outro grande... teremos
outros grandes desafios a partir do pós-pandemia. Um deles é a promoção da atividade física no lazer. E agora, para finalizar mesmo, eu gostaria de destacar essa notícia aí, né, desse senhor, né, do Tom Moore, que é um senhor inglês, que fez uma campanha de que ele teria que dar 100 voltas ao redor da casa dele para arrecadar dinheiro para o sistema de saúde inglês, para que esse dinheiro fosse usado para o tratamento do Covid-19. Né? Então, os resultados foram impressionantes, ele conseguiu fazer as 100 voltas dele, e hoje a gente tem mais de 1 milhão de libras que ele conseguiu por campanhas na internet de doação. Então, acho que esse é o nosso papel também aqui, e é isso. Queria agradecer e agora a gente pode conversar um pouco mais. Maravilha, Alex. Parabéns pela explanação em tempo, né? Nós temos algumas perguntas aqui, né? Algumas até que são complementares, então eu vou fazer alguns blocos, tá, Alex? Nós temos aí 15 minutos para esse debate até o encerramento da atividade. Eu vou começar aqui com duas perguntas, né? Mesclando os olhares da Priscila e do Edson, né? Em primeiro lugar, Alex, com essas mudanças, né, de ministro da Saúde que aconteceram aí nas últimas semanas, né? Como que você enxerga o futuro do Sistema Único de Saúde e do NASF? Essa é a primeira pergunta, né? E aí tem uma segunda pergunta que ela é mais específica à nossa temática, né? Uma vez que o NASF ele corre um grande risco de ser abolido, né? E a entrada de profissionais de educação física tem se dado assim em grande parte por meio dos NASF, né? Como que ficariam as intervenções, né? Lideradas aí por profissionais de educação física e complementarmente, né? Se a abolição em definitivo do NASF poderia colaborar com a questão do vínculo, né, dos profissionais de educação. Aliás, poderia colaborar com a perda do vínculo dos profissionais de educação física no contexto do SUS, considerando principalmente essa estratégia mais recente, que é o Brasil em Movimento. Bom, boas perguntas. Em relação à primeira, Paulo, eu penso que é bastante ruim a gente ter troca de ministros. Primeiro, ter troca de ministro da saúde em plena pandemia é complicadíssimo. Isso, não, na minha opinião, não se justifica pelos motivos que os ministros foram trocados. E aí, falando da promoção da saúde, promoção da atividade física, é pior ainda, porque o ex-ministro Mandetta, na minha opinião, a equipe dele estava fazendo um bom trabalho, houve uma grande evolução na questão da atividade física, a gente teve criação até de departamento de atividade física, coisa que nunca tinha acontecido no Ministério da Saúde. Agora a gente não sabe o que vai acontecer, então há incerteza. Não sei, realmente não sei responder o que vai acontecer daqui para frente. E, obviamente, que assim, os núcleos de apoio à saúde da família que surgiram em 2008 foram um grande avanço para o Sistema Único de Saúde, que é muito relatado, inclusive, naquele suplemento da revista Lancet, essa ampliação dos cuidados, dos olhares de diferentes profissões, e aí também incluindo o profissional de educação física. Aquele livro que eu mostrei para vocês do Academia da Saúde, e nós também fizemos estudos que mostram isso, que onde tem NASF, tem mais ações de promoção da atividade física e de alimentação saudável, em comparação com os municípios onde não tem NASF. E também onde tem profissionais de educação física, tem mais ações de promoção da atividade física. Então, vinculado ao Sistema Único de Saúde. É uma perda enorme, né? Então, a gente realmente tem que batalhar para que não acabem com
os núcleos de apoio à saúde da família, que é o que permite a atuação de outras profissões além da enfermagem e da medicina e dos agentes comunitários de saúde no Sistema Único de Saúde. Legal, Alex, maravilha. Aí eu também gostaria de levantar uma questão aqui relacionada ao pós-pandemia, Alex. Se você já conhece ou já ouviu, né, já teve contato, alguma proposta de intervenção no contexto pós-pandemia. Essa pergunta foi feita pelo Vinícius, né? E aí, Alex, como um profissional, né, que tem uma carreira dedicada aí aos estudos da promoção de atividade física, eu gostaria também de emendar com uma pergunta particular, né? Se não seria nesse momento a gente percebendo o quanto a área ainda precisa caminhar naquilo que se refere à prática de atividade física no contexto das casas, né? No tempo de saúde, o quanto que a gente poderia ganhar estudando esse assunto. Porque tudo que a gente pensa de atividade física relacionada ao contexto do lar, né? Até o contexto dessa pandemia, era relacionado à atividade física doméstica, né? No domínio doméstico. E agora nós estamos percebendo que a casa também pode ser um espaço onde as pessoas podem fazer atividade física no contexto do lazer. Tá? Obviamente que ponderando por uma série de fatores, porque nem todo mundo tem uma casa, uma instalação, assim, como que eu posso dizer, suficientemente adequada para fazer atividade física. Paulo, antes a Ana está falando que precisa sair, eu não sei, Ana, se quiser dar uma mensagem final aí, agradeço muito por você estar com a gente aqui. Não, boa conversa. Pena que eu não tenho tempo hoje para acompanhar, mas continue aí. Se der para me enviar aquele slide lá da projeção, da progressão, né, da atividade física, aquele dado eu não tinha e eu acho interessante. E é isso. Tá bom, gente? Valeu. Tchau, tchau. Legal, Ana. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Muita saúde aí. Vocês também. Bom, Paulo, a primeira pergunta da intervenção pós-pandemia, quem fez mesmo a pergunta? Desculpa o nome. É o Vinícius Medeiros. Então, Vinícius, intervenção, nós ainda não temos nenhum plano, mas temos plano para estudar possíveis alterações no comportamento. Então, a gente tem já inclusive tem um projeto temático nosso da FAPESP, que a gente tem já uma avaliação pré-pandemia, que a gente vai fazer uma avaliação pós-pandemia. Então, uma amostra de 4.000 adultos aqui de São Paulo. E tem um outro projeto para uma coorte para iniciar do zero, aí de forma mais ampla, não estudando só atividade física, mas outras questões de comportamento e doenças, que a gente submeteu naquela chamada do CNPq, que a gente está esperando a resposta. Então, não é intervenção, mas sim são estudos de coorte para verificar possíveis mudanças nos comportamentos e em algumas doenças no período pós-pandemia. Agora, da sua pergunta, Paulo, eu acho que a gente está se reinventando num monte de coisa, né? Então, eu tenho observado muito que as pessoas as pessoas que têm condições, elas estão procurando fazer atividade física no ambiente doméstico. Então, tenho conversado com alguns profissionais de educação física e algumas prefeituras têm oferecido aulas online. Então, acho que esse também é um período que a gente tem que aproveitar para estudar, né? O que aconteceu nesse período? Muitas pessoas já estão fazendo isso. E o que vai acontecer pós esse período também com essas práticas das pessoas. Então, acho interessante da gente estudar o que está acontecendo, né, com essas pessoas nesse momento. Eu tenho o pensamento que, infelizmente, vai aumentar muito, está aumentando muito o comportamento
sedentário, mas a gente precisa de pesquisas para. Eu espero que eu esteja enganado, né? E aí que as pessoas realmente estejam praticando mais a atividade física nas suas casas, mas isso precisa ser investigado, né? Legal, Alex. Acho que abre precedente para uma nova linha, né? Sim, sim. Essa, essa forma de nos reinventarmos também no contexto da pesquisa, né? Não apenas da recomendação. Alex, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio, lá do Rio. Ele inicia, né, pontuando que o Ministério da Saúde ele afirma que equipes multiprofissionais serão mantidas e financiadas caso alcancem determinados indicadores que ainda serão pactuados. E aí ele pergunta como construir esse caminho de advocacy, né? Aí também retomando para sua experiência como uma vez presidente, né, da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, como construir esse caminho de advocacy para que esses indicadores reflitam as ações nas quais a atividade física está incluída. Excelente Como pergunta. fortalecer, né, em relação ao fortalecimento da atividade física enquanto prática imprescindível à promoção da saúde. Excelente pergunta do Fábio. Eu acho que a gente tem que traçar vários caminhos para isso, né? Então, o âmbito político é bastante importante, né? Eu falo político de forma ampla. Então, por exemplo, o papel da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, as ações que vocês estão desenvolvendo são muito importantes. A criação de um guia de atividade física para a população brasileira é bastante importante. Então, isso tem que ser tratado com pesquisadores, mas também com promotores, com gestores, com sociedade, com o Ministério da Saúde, para a gente poder ter essa efetividade melhor, mais ampla, e manter o que já foi feito, que é o mais importante, né? Então, o Brasil, ele é considerado um exemplo de país de promoção da atividade física. E por tudo que a gente já desenvolveu. Então, pelos pesquisadores que nós temos aqui, pelos investimentos na promoção da atividade física que foi feito lá desde o início dos anos 2000. E, por exemplo, a gente tem a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, veio antes da Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde. Então, isso é uma coisa que é muito falada pelos pesquisadores de fora. O nosso Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Então, aqui sempre de alto nível, trazendo grandes pesquisadores. Então, Fábio, eu acho que tudo isso vai servir para a gente ter um melhor advocacy, assim, para promover a atividade física de uma forma mais ampla e mais efetiva. Legal, Alex. O último bloco aqui, porque nós temos 5 minutos, claro que os posicionamentos aqui são muito importantes, né? São bem-vindos. Eu vou começar com o posicionamento da Lanúzia, que na verdade não é muito bem uma pergunta, né? Ela fala que na cidade de São Paulo aconteceram algumas manifestações por parte dos profissionais, né, que atuam na prefeitura de São Paulo, até porque muitas dessas unidades estão sendo administradas pelas organizações sociais, né? E aí nós temos aqui duas perguntas, né, para finalizar esse bloco, oriundas aí da Cris, né, da Cris Lane, que ela te questiona dentro da sua opinião, né, qual que será o maior desafio do NASF para a promoção da atividade física no contexto pós-pandêmico, e do Fernando Siqueira, né, o Caco, né, lá da UFPEL, que parabeniza pela exposição e te pergunta, né, ele faz um posicionamento, né, ele fala assim que de todas as ações avaliadas, segundo os dados do PMAC3, a realização de ações de promoção das práticas corporais e atividade física foi a sexta mais realizada pelas equipes de NASF. Então, ele coloca que nós estamos muito aquém, né, de outras estratégias, e, obviamente, que com o contexto pandêmico, certamente essas ações ainda serão mais impactadas. Ele acredita que a área em si, né, ela deve se preparar para as novas ações
que virão por parte das equipes de saúde da família do Brasil, como, por exemplo, a efetivação do teleatendimento e videoconsulta, né? E aí ele te questiona, Alex, se você não acredita que devemos nos preparar para participar mais efetivamente dessas ações que já estão em prática pelas equipes de saúde da família, e te mando um grande abraço. Bom, agradeço a pergunta da Cris. Bom, Cris, eu acho que é um desafio e como que o NASF tem que trabalhar? Eu acho que tem que usar muito do que já foi publicado, do que já foi feito. Então, a gente tem muitos trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento sobre estudo de intervenções de promoção da atividade física no SUS. Então, a gente tem que se apropriar mais do que já foi feito e tentar colocar em prática, porque agora é o momento. Então, esse é o momento, é o nosso grande desafio. E o Caco, agradeço pela pergunta, excelente observação. Concordo que dentro das ações, se a gente falar mais amplamente da estratégia de saúde da família, das equipes de saúde da família, a atividade física ela não está entre as primeiras, além desse dado que o Caco trouxe aí do PIMAC, tem as avaliações da segunda fase do guia, do projeto Guia no Brasil, que também mostram isso. Eu concordo, Caco, que nós, e assim, eu falo, enquanto profissionais da área e os profissionais de educação física, eles têm que se apoderar mais desse conteúdo de estratégia de saúde da família, e tem a ver com a primeira resposta que eu dei para a Cris. A gente tem que se especializar mais e se aprofundar mais para que a gente possa ampliar mais o escopo das nossas ações, né? Eu acho que o teleatendimento é uma boa, trabalhar com aconselhamento, então a gente já viu que tem estudos mostrando que tem uma efetividade, mas eu acho que é questão agora, o nosso grande desafio é se aprimorar mais em relação ao que já foi feito em termos de pesquisa para que a gente possa ter uma maior efetividade, também junto às equipes de estratégia de saúde da família. Maravilha, Alex. Então, nós temos aqui 1 hora, né, desde o início da nossa atividade. Alex, muito obrigado mais uma vez em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Agradecer também à equipe do GEPAF, que trabalhou bastante para que esse evento fosse viabilizado, e também a equipe do Instituto Esporte e Educação, novamente orientando, né, de alguma forma indicando para que todos e todas aqui presentes possam conhecer esse projeto, né, essa proposta que é muito interessante e tem uma forte aderência ao nosso debate, né, enquanto promoção de atividade física. E aí, por meio dessa mensagem, eu finalizo, né, essa chamada. Aí, num segundo momento, eu vou pedir para a Elisa, né, que é a responsável do GEPAF, possa encaminhar o link de certificação, que eu vi que houve algum erro ali, mas ela vai encaminhar o link para todos e todas que desejam a certificação dessa atividade. Mas é isso, Alex. Muito obrigado e espero contar com vocês em outras atividades aqui da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Na semana que vem, mais especificamente no dia 29, nós teremos uma fala com o professor Marlos Domingues, da Universidade Federal de Pelotas, no canal do Instagram, que ele vai abordar como temática central a longevidade. Ok? O horário a gente ainda está para decidir, né? Tá para definir com o professor Marlos, será divulgado o quanto antes possível no nossos canais sociais. Um grande abraço a todos e todas, muita saúde, Obrigado, espero pessoal. que vocês fiquem bem. Até a próxima, gente. Um abraço.